Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção da lista de exercícios envolvendo cinética e química referente à semana 34 do conteúdo. A cinética química é uma parte da química que estuda um pouco da velocidade com a qual as reações químicas irão acontecer. E é muito semelhante ao estudo da velocidade média lá da física. Lá na física a gente estuda que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Aqui a gente consegue calcular a velocidade pela concentração, por uma diferença de concentração, dividido por uma diferença do tempo que isso leva para acontecer. E é justamente isso que eu coloco no primeiro exercício. É um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: considere a reação abaixo. N2 gasoso mais 3H2 gasoso, produzindo 2NH3 gasoso. É uma reação que já está balanceada. Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo, obtendo-se os dados contidos no quadro que se segue. Aqui eu tenho tempo em segundo, 0, e a concentração é mol por litro, né? No tempo de 0 a concentração é 1, no tempo de 120 segundos a concentração é de 0,40. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade média de formação da amônia será. Como que a gente vai calcular? Com uma fórmula muito semelhante ao que a gente calcularia lá na física. Só que aqui, ao invés de a gente colocar o termo ΔS no numerador, a gente vai colocar o delta. Ai, meu Deus, minha briga com a caneta. Delta e esse colchete. Esse colchete na química significa concentração. Então, a minha velocidade média vai ser igual à variação da minha concentração dividido pela variação do meu tempo, que é o meu ΔT. Nesse caso, o que eu vou fazer? Olhando para as minhas alternativas, eu observo que os meus resultados estão em mol por litro por minuto. Só que o tempo que eu tenho aqui, ele está em segundo. Então, na hora que eu vou fazer a variação da minha temperatura, eu já vou converter esse tempo para minuto. Não vou deixá-lo em segundo para que a gente consiga acertar a nossa questão. Variação da concentração. Sempre quando a gente fala de variação, a gente está lidando com final menos inicial. A concentração final é 0,40, 0,4. Já a concentração inicial é 1. O tempo inicial é de 120 segundos. 1 minuto ele tem 60 segundos. 2 minutos tem 120 segundos. Então, eu teria 2 minutos. Menos, tempo inicial é 0, 0 segundos equivale a 0 minutos. Então, aqui eu vou ter 0,4 dividido por 2. A minha velocidade média vai ser igual a 0,2 mol litro a menos 1 minuto a menos 1, que é equivalente à letra B. Aqui, gente, quando a gente trata dessa questão da cinética, dessa velocidade, a gente trabalha em módulo. Então, embora aqui eu tenha 0,4 menos 1, opa, calma aí, 0,4 menos 1 dá 0, opa, calma aí. Eu fiz uma coisa errada aqui. 0,4 menos 1 dá 0,6. 0,6 dividido por 2 dá 0,3. Então, a minha resposta não é a letra B. A minha resposta é a letra C. Foi mal aí, galera. Desculpa aí por esse equívoco. Um erro muito besta, primário, que eu cometi. Então, tenho 0,30 mol litro a menos 1. Certo? Vamos para o exercício 2. Um professor, utilizando comprimidos de antiácido efervescente à base de bicarbonato de sódio, realizou-se 5 procedimentos. Procedimento 1. Comprimido inteiro e água a 25 graus Celsius. Procedimento 2. Comprimido inteiro e água a 5 graus Celsius. Procedimento 3. Comprimido pulverizado e água a 25 graus Celsius. Procedimento 4. Comprimido pulverizado e água a 5 graus Celsius.
Procedimento 5, comprimido inteiro e água a 0 graus Celsius. A reação ocorreu mais rapidamente no procedimento. Existem alguns fatores que aceleram a velocidade da nossa reação química, e entre eles, aqui ele está citando dois. Ele está citando a superfície de contato e ele está citando a temperatura. Quanto maior for a minha superfície de contato, maior será a velocidade da minha reação. Quanto maior for a minha temperatura, a minha velocidade também tende a ocorrer de forma mais rápida. Quando o meu comprimido está pulverizado, significa que ele está triturado. A superfície de contato de um comprimido triturado é muito maior do que um comprimido inteiro. Então, nesse caso, um comprimido pulverizado, ele tem maior superfície de contato, logo a reação tende a acontecer mais rápido, tende a ter uma velocidade maior. Assim como, comparando o comprimido pulverizado a 25 graus Celsius de 5 graus Celsius, a gente vai observar que o que está a 25 graus Celsius, ele tem uma temperatura mais alta. Uma temperatura mais alta vai fazer com que a reação ali aconteça mais rapidamente. Aquele comprimido ele vai se dissolver mais rapidamente por conta da temperatura ser mais alta do que a temperatura de 5 graus Celsius. Então, nesse caso, ela aconteceria mais rápido no procedimento 3, que seria o procedimento da letra C. Agora, eu tenho o exercício 3, né? No exercício 3, eu tenho um diagrama. O diagrama a seguir se refere a um processo químico representado pela equação química x2 mais y2, formando 2xy, realizado por meio de dois caminhos reacionais diferentes, ambos nas mesmas condições de temperatura e de pressão. Isso é importante, mesma condição de temperatura e de pressão. A respeito desse diagrama, é correto afirmar que... Aí aqui ele tem, né? Você tem dois morros. Um que está mais de cinza e o outro que está tracejado. Ele vai fazer uma comparação entre essas duas situações aqui. A respeito desse diagrama, é correto afirmar que a diferença entre os valores de energia representado pelas letras A e B corresponde ao aumento da energia de ativação do processo, provocado pelo uso de um catalisador. Na verdade, realmente, a gente tem um catalisador aqui, mas eu não estou promovendo o aumento da energia de ativação, estou promovendo a diminuição da minha energia de ativação com a presença do catalisador. O valor de energia representado pela letra C indica a entalpia do reagente. A entalpia do reagente é representado pela letra C. A letra C, na verdade, ele está representando a entalpia do produto. A entalpia do reagente está sendo representado pela letra D. O valor de energia representado pela letra D se refere à energia de ativação, não, se refere à entalpia do reagente. A diferença entre os valores de energia representados pelas letras A e D, A e D, corresponde à energia de ativação do processo não catalisado. Perfeito, ó. Aqui em cima, o alto do meu morro, eu tenho uma energia de ativação. Ele é um processo não catalisado, porque quando eu uso um catalisador, a tendência é que eu diminua essa energia de ativação. Se nesse tracejado eu tenho a diminuição da energia de ativação, aqui eu tenho a presença do meu catalisador, enquanto nesse processo aqui eu não tenho. E eu tenho aqui a energia de ativação que está representada pelas letras A e D num processo não catalisado, por isso que eu marco essa resposta como correta. Vamos ver o erro da letra E, né? A diferença entre os valores de energia representados pelas letras C e D corresponde à energia de ativação do processo analisado. C e D, se ele falasse que era B e D, aí sim corresponderia à energia de ativação do processo catalisado. Mas como ele usou o termo C, isso não é verdade. Exercício 4. O exercício 4, ele vai mostrar algumas situações e ele vai falar, né, dos fatores que interferem na velocidade de relação e da velocidade da reação, e a gente vai ter que fazer uma relação entre os dois, entre as duas colunas. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna 2. Queimadas alastrando rapidamente quando está ventando. Então, a minha queimada ela vai se alastrar rapidamente quando está ventando. Quando tem um vento,
eu tenho um aumento da concentração, eu tenho um aumento da presença de oxigênio ali. Então, quando eu tenho mais oxigênio, eu tenho uma maior concentração de determinada substância. Então, o fator que está interferindo ali é a concentração, porque o vento, na presença do oxigênio, o oxigênio ele vai funcionar como um comburente. Se ele vai funcionar como um comburente e a queimada é uma reação de combustão, ele vai aumentar a rapidez com que ela está acontecendo. Se eu vou aumentar a minha concentração desse comburente, ele vai aumentar, né, essas queimadas. Então, aqui a concentração seria o fator que está aumentando a velocidade da minha reação. Conservação dos alimentos no refrigerador, a temperatura que vai influenciar nessa conservação. A gente até vê algumas situações, né, eu vou usar um exemplo aí mais próximo do nosso cotidiano. O Amapá, ele passou por um processo ao qual ele ficou bastante tempo. Algumas cidades do Amapá ficaram sem energia elétrica e com certeza os alimentos não foram conservados, já que o refrigerador deles não estava funcionando. Então eles estavam com uma temperatura ambiente. E no refrigerador a gente tem uma diminuição da temperatura e isso faz com que tenha uma conservação dos nossos alimentos. Por isso é que aqui eu tenho o fator temperatura. Porque quando eu tenho uma temperatura diminuída, como no refrigerador, eu diminuo o processo, eu diminuo a velocidade com que as reações químicas estão acontecendo. Então, ele fica mais tempo conservado dentro de uma geladeira, que eu tô inibindo que aquelas reações aconteçam, eu estou diminuindo o poder, né, dessa reação acontecer, já que a temperatura está mais baixa, isso faz com que o alimento fique conservado por mais tempo. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Todo mundo provavelmente já usou água oxigenada na higiene de ferimentos. E aqui, quando a gente tem isso acontecendo, a gente está utilizando um catalisador. Essa efervescência da água oxigenada tem a ver com a presença de um catalisador que está sendo ali adicionado. Essa água oxigenada, ela catalisa e acaba higienizando os ferimentos, impedindo que micro-organismos se instaurem naqueles ferimentos. Então, ele age como um catalisador, inibindo que micro-organismos ataquem ou firam ou contaminem aquele ferimento. Lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira. Isso é fácil também de associar com o cotidiano. Quando você quer acender uma churrasqueira ou um fogão a lenha, você vai colocar primeiro lascas de madeira, né? Porque as lascas de madeira vão ter uma superfície de contato maior. Então, elas vão facilitar a queima do fogo, a presença do fogo, né? Então, o fogo ele vai agir mais rapidamente do que uma tora. E depois você adiciona a tora para acabar conservando aquele fogo. Mas se você tiver com pressa e querendo que ele acenda, você sempre adiciona aquilo que tem uma superfície de contato menor. Toras, lascas de madeira têm superfícies de contato maiores do que uma tora de madeira. Por isso que seria essa opção. Então, vamos relacionar as duas colunas, né? 1 é o C, 2 o B, 2 o D, 3 o B e 4A. Essa seria a alternativa letra A. E a última questão, que é o exercício 5, considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Isso aqui é perfeito. Eu vou colocar aqui como verdadeiro ou falso, tá? Que é uma questão adaptada. Toda reação é preciso ocorrer colisões, mas nem toda colisão vai gerar uma reação, porque para as colisões gerarem uma reação, é preciso que a minha colisão ela seja efetiva. E essas colisões efetivas, na verdade, elas acontecem em menor proporção do que as efetivas. Então, nesse caso, para que uma colisão aconteça, ela precisa ser efetiva. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação verdadeira. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação, mas para que isso aconteça, ela precisa ser efetiva. Toda colisão com orientação adequada produz uma reação. Não necessariamente, não é um único fator que vai ser necessário. Eu posso ter uma orientação adequada, mas isso não vai influenciar diretamente.
Então, aqui seria como falso. Não somente a orientação adequada vai fazer com que uma colisão aconteça. Eu também preciso de uma energia ali agindo, né? A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de reação. Falso. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação e não energia de reação. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominada energia de ativação da reação. Também é falso. A diferença energética entre produtos e reagentes é denominado entalpia da reação e não energia de ativação. Energia de ativação é aquele alto do meu morro, é aquela parte mais alta que eu tenho no meu processo, no meu gráfico, que nem aqui, ó. Aqui eu tenho a minha energia de ativação. A diferença disso para isso, que é a minha energia, é a minha entalpia da reação. É a diferença do produto para o reagente. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado um pouco. Vou enviar também uma lista, né, com mais exercícios sobre esse assunto. E na semana que vem eu envio um gabarito. Qualquer coisa é só me procurar para tirar dúvidas. Até a próxima.